Olá, exploradores da mente! Sejam bem-vindos a mais uma aventura aqui no Psicopedagogia por Amor. Hoje, nós vamos entrar no reino dos manuscritos perdidos. Ou melhor, na caixa de desenhos do seu paciente. Você já sentiu que o paciente não te conta tudo o que se passa na cabecinha dele? Pois é, o desenho é a chave que abre essa porta. No vídeo de hoje, vamos decifrar a linguagem secreta do desenho e entender o que testes como a família e o par educativo revelam. Se você quer aprender a ler nas entrelinhas do traço, este vídeo é o seu mapa do tesouro. Prepare-se para ver o que ninguém te ensinou na faculdade. Mas, afinal, o que são esses tais de testes projetivos? Imagine que o desenho não é apenas arte para ocupar tempo. É a boca do inconsciente quando as palavras faltam. Para uma criança, explicar o que ela sente é muito difícil. O desenho funciona como um campo projetivo. É como se a criança pegasse tudo o que está dentro dela, medos, desejos, como ela se vê no mundo, e colocasse no papel sem perceber. Nós analisamos a realidade interna do aprendente, a modalidade de interação dela com o mundo e, claro, os vínculos afetivos e cognitivos. O desenho é uma janela para a alma. Para fazer essa mágica funcionar, nós não tiramos interpretações da nossa cabeça. Nós usamos a epistemologia convergente do mestre Jorge Visca. Visca foi genial. Ele integrou 3 grandes escolas da psicologia numa alquimia perfeita. Temos Piaget com a psicogenética, para entender o nível cognitivo da criança, se ela desenha de acordo com a idade dela. Temos Freud com a psicanálise, para olhar o mundo inconsciente e os afetos que estão ali ocultos. E temos Pichon-Rivière com a psicologia social, para entender como essa criança se projeta nas interações com o grupo, como a família ou a escola. É uma análise completa. Mergulhando na prática, o teste do par educativo. A consigna é simples. Desenhe 2 pessoas, uma que ensina e outra que aprende. Parece bobo? É aqui que investigamos o vínculo com a aprendizagem. Eu olho para o desenho e me pergunto, quem ensina? É uma figura maior, imponente ou uma figura acolhedora? E quem aprende? É alguém pequeno, acuado ou alguém participativo? O clima é de troca, com um diálogo entre as personagens, ou é um clima de imposição, de medo? Isso nos diz se o paciente vê o estudo como algo prazeroso ou como uma punição. E o segundo pilar, o teste da família. A criança desenha o seu núcleo familiar. Aqui nós não olhamos apenas para quem ela desenhou, mas sim para a ordem em que desenhou, o tamanho de cada um e a distância entre eles. O teste da família funciona como um mapa da casa emocional. Se ela desenha o irmão muito longe e o pai muito grande, isso nos dá pistas sobre a hierarquia e o afeto dentro do lar. É a autoimagem da criança em relação aos seus pares. A criança projeta como ela se sente ali, protegida, isolada ou pressionada. E antes de entrarmos nos segredos técnicos do traço, eu preciso saber, essa expedição pelos desenhos está te ajudando a enxergar seus pacientes com outros olhos? Se sim, inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo. Seu apoio é fundamental para continuarmos produzindo conteúdo técnico e de qualidade para a psicopedagogia. Vamos voltar ao labirinto dos desenhos? Agora começa a verdadeira investigação clínica, a análise formal. Nós olhamos não para o que foi desenhado, mas para o como. O tamanho do desenho é crucial. Desenhos muito pequenos, quase invisíveis no centro da folha, costumam indicar inibição, timidez ou sentimento de inferioridade. Já desenhos muito grandes, que ocupam a folha toda e quase rasgam o papel, sugerem expansão, impulsividade ou até uma necessidade de autoafirmação. E a pressão do lápis? Traços muito fortes, quase em relevo no verso da folha, podem indicar tensão, energia reprimida ou agressividade latente. Traços muito fracos, quase imperceptíveis, podem sugerir falta de vitalidade, insegurança ou medo de errar. E reparem no uso do espaço. A parte superior da folha é o mundo da fantasia e do ideal.
A parte inferior é o mundo da realidade e do concreto, onde o paciente se situa, mergulhando nos detalhes. George Visca nos ensina que o corpo humano desenhado é uma projeção do próprio eu da criança. Olhem para os olhos, eles são nossa janela para o mundo. Olhos muito grandes ou muito detalhados podem indicar curiosidade, mas também paranoia ou medo de estar sendo vigiado. Olhos como pontinhos cegos podem sugerir negação da realidade. E as mãos? Elas são nossa ferramenta de agir no mundo. Mãos escondidas atrás das costas ou apenas em forma de palitos indicam dificuldade em interagir, insegurança na ação ou até sentimento de culpa. E não esqueçam da boca. Desenhar a boca como uma linha reta e fechada pode sugerir dificuldade de comunicação ou agressividade oral contida. Analisar esses detalhes é como ler um livro que o paciente não sabe que está escrevendo. Este slide é vital para o diagnóstico de transtornos, ansiedade e defesas. Se o paciente desenha e apaga o mesmo lugar várias vezes, criando rasuras e borrões, estamos vendo a ansiedade em tempo real, ou uma autocrítica excessiva e paralisante. Como dizemos na clínica, onde o traço falha, existe um conflito. Fiquem atentos ao sombreamento. Rabiscar intensamente uma área do desenho, como o pescoço ou o peito, indica angústia ou uma área de conflito intenso sobre a qual a criança não consegue falar. E as linhas tremidas? Elas são o espelho da instabilidade emocional e da falta de controle dos impulsos. Esses detalhes são os escudos que o paciente usa para se defender da angústia. Um aviso muito importante para não cairmos em armadilhas. O mapa não é o território. O desenho projetivo mostra como o aprendente se sente ou como ele percebe o mundo, e não necessariamente a realidade fatídica. Se uma criança desenha a mãe sem braços, não significa que a mãe é inútil, mas sim que a criança sente que a mãe não a ampara ou não a abraça como gostaria. O desenho é uma hipótese que precisa ser confirmada com a anamnese e com a observação clínica. O desenho está pronto, mas o trabalho não acabou. O momento mais rico da aplicação dos projetivos é a entrevista que vem depois. Eu nunca digo, seu desenho está bonito. Eu pergunto, me conta a história desse desenho. Fiquem atentos. A criança dá nomes às personagens? O que elas estão fazendo? Quem é a mais feliz? Quem é a mais triste? O que aconteceu antes dessa cena e o que vai acontecer depois? Muitas vezes, a história verbal contradiz ou enriquece o que foi desenhado. É nessa narrativa que a criança projeta o seu desejo e a sua angústia, dando sentido ao que foi colocado no papel. Escutar essa história é escutar o coração do paciente. Um alerta muito importante para todos os psicopedagogos. O desenho não é uma sentença. Um desenho com características de agressividade não significa que a criança será um criminoso. Nós trabalhamos com hipóteses, não com certezas absolutas. O desenho é uma foto de um momento da vida da criança, influenciado pelo humor do dia, pelo ambiente escolar ou familiar. Ética é não rotular o paciente com base em um único teste. Os projetivos devem ser usados como parte de um conjunto de ferramentas, anamnese, EOCA, testes cognitivos, para construir uma visão holística e humanizada do aprendente. Como saber se a nossa hipótese sobre o desenho está certa? Cruzando dados. Imagine que no par educativo, a criança desenhou uma professora imponente e o aluno acuado. Na EOCA, ela se recusou a pegar no lápis e disse que não sabe nada. E na entrevista com os pais, eles relataram que a criança chora para ir à escola. Percebem o quebra-cabeça? Temos 3 fontes diferentes confirmando o mesmo vínculo de medo com a aprendizagem. Cruzar o conteúdo simbólico do desenho com a observação prática é o que separa um aplicador de testes de um verdadeiro analista psicopedagógico. Chegamos ao fim da nossa expedição pela linguagem secreta do desenho. Espero que agora você olhe para uma folha em branco de uma forma totalmente nova. O desenho não é apenas arte,
é a janela da alma do aprendente, um portal seguro onde ele pode expressar seus medos e potencialidades. Estudar a epistemologia convergente de Visca nos dá a base, mas é a sua sensibilidade clínica que vai permitir ler o que está nas entrelinhas do traço. Honre a história que seu paciente projeta no papel e use isso para pavimentar caminhos de superação. Muito obrigada por me acompanhar em mais essa Masterclass. Se este conteúdo transformou sua forma de avaliar, não se esqueça, inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo. Seu feedback é o que nos move. Aproveita para conhecer o meu site psicopedagogiaporamor.com para materiais exclusivos. Até a próxima, pessoal!